Se você acha que a diferença entre católicos e protestantes são as imagens que existem dentro do templo, você está redondamente enganado. Na realidade, o ponto de diferença que faz a distinção entre o catolicismo e o protestantismo é a justificação. Quando a gente fala em justificação, dentro da percepção protestante, a gente está falando de um ato que é externo, que foi feito por Deus de uma forma definitiva e a gente está sendo revestido com a justiça de Cristo. É um ato jurídico, é um ato judicial feito da parte de Deus. Então, justificação e santificação são coisas distintas. Dentro do pensamento católico, a justificação tem um outro contorno. Desde o Concílio de Trento, a gente entende justificação nesse pensamento não apenas como a remissão dos pecados, mas existe também a junção da santificação com a justificação, e é um ato que dura a vida toda. Aqueles que pelo pecado tiverem caído da graça da justificação recebida poderão ser novamente justificados mediante ao sacramento da penitência. Ou seja, a penitência me recoloca no estado de justificado. Dentro do pensamento protestante, você é justificado ou não. Dentro do pensamento católico, se você cair desse estado de inocência, pelo sacramento ou pela penitência, você recupera essa posição de justificação. E a causa instrumental, ou seja, o meio onde o ser humano é justificado, não é simplesmente a fé. Pelo contrário, o meio da justificação no pensamento católico é o batismo. Então percebe que existe uma diferença muito grande. Então a justiça é preservada e potencializada por obras. São as suas obras que mantêm e sustentam a sua justiça. O contraponto que eu preciso fazer está em Lucas 18. Então a gente tem a história do fariseu e publicano e Jesus pergunta para os seus discípulos qual desses dois sai justificados depois da sua oração. E a resposta óbvia é que o publicano é que sai justificado. Então ele experimentou a justificação, não foi através de penitência e não foi através de nenhum sacramento. A justificação aconteceu exclusivamente pela fé. A oposição entre esses dois conceitos acontece entre, de um lado, ser declarado justo, de um outro lado, ser feitos justos. De um lado, uma justiça inerente que eu produzo, de um outro lado, uma justiça que é imputada da parte do próprio Deus. De um lado, eu tenho a minha justiça, do outro lado, eu tenho a justiça de Cristo. De um lado, eu tenho uma justiça que eu mereço, porque eu faço por merecer, e do outro lado, eu tenho uma justiça imerecida. Justificação e fé são duas realidades que vão se complementando de formas muito diferentes no pensamento católico e no pensamento protestante. É uma causa necessária no pensamento católico, mas não é uma causa suficiente. Então, justificação é pela fé, mas a fé sozinha não garante a justificação. A causa instrumental, como a gente falou, é o batismo, a causa pessoal é a justiça pessoal, a penitência para quem precisa ser recolocado, como a gente falou. Então, no catolicismo, o cristão é justo desde que esteja mantendo as obras. Na Reforma, o cristão é ao mesmo tempo justo e pecador. No pensamento católico isso não faz sentido, ou você é justo ou você é pecador. No pensamento protestante você tem essas duas realidades, essas duas naturezas em conflito dentro de si mesmo. Sproul diz sobre a justiça de Cristo o seguinte: é a capa que cobre a nudez do nosso pecado. De outras formas, se a justiça vem pelas obras, meu trabalho aumenta a minha justiça. Agora, se a justiça vem pela fé, a minha fé faz reluzir ainda mais a justiça de Cristo, não a minha própria justiça. Na Reforma, a fé tem uma identidade muito característica. O artigo 22 da Confissão Belga diz o seguinte: porque a própria natureza da fé é depender inteiramente do mérito e da justiça de Cristo, como mais que suficiente para nos quitar da dívida de nossos pecados. Ou ainda, Hortius Bonar diz o seguinte: a fé não é uma obra, nem mérito, nem esforço, mas o cessar de tudo isso e a aceitação em seu lugar daquilo que um outro fez completamente e para sempre. Entender o conceito de fé na Reforma Protestante é fundamental para entender a verdadeira diferença entre católicos e protestantes. A fé é um vazio
preenchido pela plenitude de Cristo. É a impotência descansando sobre a força de Cristo. Esses pensamentos que trazem da Reforma Protestante nos ajudam a esclarecer ou ainda, a alma é a vida do corpo, a fé a vida da alma e Cristo é a vida da fé. Sem Cristo a fé não faz sentido. Fé é sobre perder a minha própria justiça, sobre desviar os olhos de mim mesmo e voltar para Cristo. Ou ainda na palavra de William Gurnall, com uma mão a fé arranca a sua própria justiça e a lança longe, e com a outra veste-a de Cristo. Todas as diferenças que existem entre católicos e protestantes vêm dessa palavra. Toda a prática, toda a liturgia, todo o culto, toda a forma de pensar, toda a forma de viver a sua experiência com o sagrado e com o religioso vem da consciência e da percepção que cada uma dessas escolas de pensamento tem sobre a palavra justificação. Essas palavras são comumente usadas para a gente entender a realidade de justificação. Então a gente pensa num homem preso. Imagina que esse homem preso, ele é ao mesmo tempo um doente e ao mesmo tempo ele é um criminoso. A justificação, ela tem um efeito no pensamento protestante de perdoar os crimes, mas ela não tem a força de resolver a doença da alma desse homem. No pensamento católico, ela tanto vai resolver o crime quanto vai curar essa pessoa. Por isso, eu fiz uma tabela para a gente fazer uma distinção final entre esses conceitos que no pensamento católico são agrupados. Então, a justificação e santificação fazem parte de uma mesma realidade, são uma coisa só, e no pensamento protestante, justificação e santificação são coisas complementares. Justificação é uma coisa que acontece do lado de fora, enquanto santificação é uma coisa que acontece do lado de dentro. A justificação declara o pecador justo e santo, enquanto a santificação faz o pecador justo e santo. A justificação remove a culpa e confere um status legal, enquanto a santificação luta contra o pecado e o poder que ele tem sobre nós. A justificação restaura o favor de Deus, enquanto a santificação restaura a imagem do pecador. A justificação é um ato completo e perfeito, enquanto a santificação é um processo. A justificação concede aos remidos o título e a ousadia de entrar no céu, enquanto a santificação é a adequação e preparação necessária para apreciá-lo. A justificação é o direito da salvação, enquanto a santificação é o início da salvação na vida da gente. A justificação, ele é o que é. Isso faz com que o criminoso seja curado, enquanto a santificação ele faz o que tem que fazer, o paciente está sendo curado. A diferença então entre catolicismo e protestantismo está então na percepção de justificação e santificação. Na Reforma, acredita que a fé é geradora da justificação e é essa fé que justifica o pecador, produz obras. Nós somos acusados de defender uma fé que justifica, mas não produz obras. No catolicismo existe uma fé junto com obras que produzem justificação. Cada vez mais o pensamento brasileiro protestante se aproxima da tradição católica. Somos diferentes porque entendemos justificação de uma forma diferente. Isso nos diferencia. Se você gostou desse conteúdo, se você quer se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus, clica aqui no link abaixo e venha conhecer o nosso curso em Formação em Teologia. Espero por você.